O relógio marcava 8h47, quando Vanielli atravessou a porta giratória do edifício corporativo, com o cabelo ainda úmido da chuva e a respiração descompassada. Suas mãos tremiam ao segurar a bolsa poída, não pelo frio de fevereiro, mas porque sabia exatamente o que a esperava no 23º andar. 7 minutos. Apenas 7 míseros minutos de atraso. Mas para Fábio Monteiro, CEO da Monteiro Holdings, atrasos não tinham justificativa, nem mesmo quando você salvava uma vida antes das 8 da manhã. O que Vanielli não sabia, enquanto subia naquele elevador rezando baixinho, é que aqueles 7 minutos custariam seu emprego. Mas revelariam um segredo que destruiria a consciência tranquila de um homem poderoso. A sala de Fábio cheirava a couro importado e café colombiano. Ele estava de pé, de costas para a porta, observando São Paulo acordar através do vidro blindado. Aos 42 anos, construíram um império de investimentos a partir do zero, usando uma única filosofia: tempo é dinheiro, e quem desperdiça um, não merece o outro. Vanielli havia trabalhado para ele por 4 anos. 4 anos chegando sempre 15 minutos mais cedo. 4 anos preparando seus relatórios com uma precisão cirúrgica. 4 anos sendo invisível. Até hoje. Entre! A voz dele cortou o silêncio antes mesmo que ela batesse na porta. Vanielli engoliu seco. Ajeitou o crachá torto no blazer de brechó e entrou, fechando a porta devagar, como quem fecha o próprio caixão. Senhor Monteiro, 47 minutos. Ele a interrompeu ainda sem se virar. Você tem noção do prejuízo que um atraso desses causa numa operação como a nossa? Ela abriu a boca, mas as palavras morreram na garganta. Fábio finalmente girou nos calcanhares e seus olhos cinzentos a atravessaram como se ela fosse um número vermelho numa planilha. Eu não pago pelo seu esforço, Vanielli. Pago pelo seu cumprimento de horário. E hoje você falhou. Houve um acidente na avenida. Uma criança. Ela tentou explicar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Todo mundo tem desculpas. Fábio cortou, jogando uma pasta sobre a mesa de vidro. O barulho como um tiro. Trânsito, chuva, filhos doentes. Eu já ouvi todas. Sabe o que eu nunca ouvi? Eu saí mais cedo para garantir que chegaria no horário. Vanielli sentiu as unhas cravarem nas palmas das mãos. A dor física era melhor que aquela humilhação. Melhor que o nó apertando seu peito, lembrando-a de outro homem, anos atrás, que também não acreditava em suas palavras quando ela mais precisava. Mas você teria coragem de revelar a verdade naquele momento, sabendo que podia parecer uma mentira desesperada? Senhor, por favor. Ela tentou novamente, a voz embargada. Só me deixe explicar o que... Explicações não pagam contas. Ele caminhou até a cadeira de presidente, sentando-se com a autoridade de quem nunca precisou implorar por nada. Vanielli, você é competente, mas competência sem disciplina é descartável. A palavra caiu como chumbo. Descartável. Era exatamente assim que ela se sentia desde os 16 anos, quando perdeu tudo numa única noite. Descartável, substituível, invisível. Fábio abriu uma gaveta, tirou um envelope branco e o deslizou pela mesa. 3 meses de aviso prévio. Rescisão completa. Você tem até sexta para limpar sua mesa. O mundo de Vanielli desabou. Não pelos 3 meses de indenização, mas porque aquele emprego era a única coisa que a impedia de voltar para a favela de onde havia fugido. Era a única coisa que pagava o aluguel do quartinho em Itaquera, onde ela morava sozinha desde que sua mãe morreu 5 anos atrás, sem saber que a filha tinha conseguido um emprego de verdade. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. Não chorou, não suplicou. Apenas olhou para Fábio Monteiro nos olhos, aqueles olhos que nunca a viram de verdade, e disse baixinho: o senhor nem sabe o porquê do meu atraso, não sabe? Fábio ergueu uma sobrancelha, irritado. Não me interessa. Resultado é o que importa. Vanielli assentiu, mordendo o lábio até sentir gosto de sangue. Virou-se para sair. Vanielli. A voz dele a deteve na porta. Espero que você aprenda alguma coisa com isso. Ela não respondeu. Apenas saiu.
fechando a porta devagar, enquanto as lágrimas que segurou por 4 anos finalmente escorriam em silêncio. 6 horas depois. Colégio Santa Cecília. 15h20. Fábio Monteiro ajustou o nó da gravata italiana enquanto caminhava pelo estacionamento da escola do filho. Cassiano, de 8 anos, estava com febre desde a noite anterior, mas a ex-esposa, atualmente em Paris com o novo marido, disse que não podia cancelar reuniões por uma gripezinha. Então, pela primeira vez em meses, Fábio teria que buscar o próprio filho. A secretária da escola o recebeu com um sorriso nervoso. Senhor Monteiro, o Cassiano está bem, mas houve um incidente hoje cedo que o senhor precisa saber. Fábio franziu a testa. Incidente? Ele caiu? Não, senhor. Ele quase foi atropelado. O sangue de Fábio gelou. Como assim, quase? A mulher o guiou até uma sala reservada onde Cassiano estava sentado, desenhando. Ao ver o pai, o menino correu para seus braços. Pai, você veio! Fábio o apertou com uma intensidade que nunca demonstrava. Sua voz saiu rouca. Me conta o que aconteceu, campeão. Cassiano deu de ombros, como se fosse pouca coisa. Eu estava esperando a van na calçada, né? Aí eu vi um passarinho caído no meio da rua e fui pegar. Mas não vi o carro vindo. Fábio sentiu o coração disparar. E o que aconteceu? Uma moça me puxou, pai. Bem forte. A gente caiu no chão e ela machucou o joelho, mas eu não machuquei nada. Cassiano sorriu orgulhoso. Ela era muito legal. Disse que eu tenho que olhar para os 2 lados sempre. A secretária interveio, abrindo uma pasta. Temos as imagens da câmera de segurança, senhor Monteiro. A mulher realmente salvou seu filho. O motorista estava em alta velocidade e não teria freado a tempo. Ela ligou o notebook e girou a tela. Fábio assistiu em câmera lenta uma mulher de blazer escuro surgir correndo, agarrar Cassiano pela cintura e se jogar com ele para a calçada. O carro passou a menos de 1 metro. A mulher ficou alguns segundos no chão, visivelmente machucada, mas ajudou o menino a levantar, limpou suas roupas, disse algo com um sorriso e saiu correndo. Ela estava com pressa, completou a secretária. Nem quis que chamássemos uma ambulância. Fábio sentiu um aperto no peito. Vocês sabem quem é ela? A secretária balançou a cabeça. Não, senhor. Mas seu filho disse que ela usava um crachá de alguma empresa. Fábio olhou para Cassiano. Você lembra o nome dela, filho? O menino pensou, franzindo o nariz. Acho que era... Vani? Vani alguma coisa. A respiração de Fábio parou. Vaniele? É. Cassiano bateu palmas. Isso, Vaniele. Ela disse que trabalhava num prédio perto e que ia se atrasar por minha culpa. Mas que tudo bem, porque criança é mais importante. O mundo de Fábio desabou. Se soubesse que aqueles 7 minutos de atraso salvaram a vida do seu único filho, você ainda teria demitido aquela mulher. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para o RH. Vaniele Souza. Processo de demissão. Cancelem agora. Senhor, ela já saiu do prédio. Deixou o crachá aí. Eu não me importo, achem ela. Agora. Vaniele estava encostada na janela suja do ônibus, olhando a cidade passar embaçada pelas lágrimas que não caíam mais. Seu joelho latejava sob a calça rasgada. Ela tinha limpado o sangue no banheiro da estação, mas a dor persistia, física e emocional. O envelope branco da rescisão estava amassado dentro da bolsa. Ela já sabia. Na segunda-feira, voltaria para a fila do seguro-desemprego. Voltaria para as entrevistas humilhantes. Voltaria a contar moedas para comprar pão. Mas pelo menos uma criança estava viva. E isso, no fundo, valia mais que qualquer emprego. O celular vibrou. Número desconhecido. Ela ignorou. Vibrou de novo. E de novo. E de novo. Irritada, atendeu. Alô? Vaniele Souza? A voz era masculina, formal. Quem é? Meu nome é Fábio Monteiro. Ela sentiu o estômago revirar. Senhor, eu já devolvi o crachá. Não precisa... Onde você está? A pergunta a pegou de surpresa. No ônibus? Por quê? Me passa o número da linha. Agora. Vaniele olhou pela janela confusa. Linha 2027. Mas senhor, eu... Não desligue. O tom dele era diferente. Não era raiva, era quase
Desespero. 20 minutos depois, o ônibus parou num sinal, e Vanielle viu algo que a fez duvidar da própria sanidade. Uma BMW preta estava parada ao lado, e Fábio Monteiro estava descendo dela, em plena Avenida Radial Leste, no meio do trânsito. Ele bateu na porta do ônibus. O motorista, assustado, abriu. Fábio subiu, ignorando os olhares chocados dos passageiros, e caminhou direto até Vanielle. Ela estava pálida. Senhor, o que... Ele se ajoelhou na frente dela. Um CEO bilionário. De joelhos. No chão sujo de um ônibus municipal. Você salvou meu filho. A voz dele saiu quebrada. Você salvou Cassiano hoje de manhã. E eu te demiti. O silêncio no ônibus era sepulcral. Vanielle sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não tentou segurá-las. Eu tentei te contar, mas o senhor não quis ouvir. Fábio baixou a cabeça, e pela primeira vez em décadas, sentiu vergonha. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida. Ele ergueu os olhos, vermelhos, humanos. Mas agora eu tô te pedindo, me dá uma chance de consertar isso. Vanielle olhou para aquele homem poderoso, de joelhos, implorando. E algo dentro dela se quebrou. O senhor não me deve nada, senhor Monteiro. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Não? Ele interrompeu com firmeza. Qualquer pessoa teria passado reto. Você arriscou sua vida. Você se machucou. E eu? A voz dele falhou. Eu te tratei como lixo. Vanielle enxugou o rosto com as costas da mão. Eu só quero ir para casa. Fábio assentiu, engolindo o orgulho. Então deixa eu te levar, por favor. Muita gente está dizendo que ela deveria ter recusado e deixado ele se afundar na culpa, mas eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Até quem errou feio. Você concorda ou discorda? Sem meio termo. A BMW preta deslizou pelas ruas de São Paulo como um fantasma de luxo, em meio ao caos urbano. Dentro dela, o silêncio era tão denso que parecia sólido. Vanielle estava encolhida no banco de couro bege, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na própria bolsa puída. Fábio dirigia com as mãos tensas no volante, a mandíbula travada. Ele não ligou o rádio, não fez ligações, apenas dirigia, como se o simples ato de levá-la em segurança pudesse apagar a monstruosidade que cometera. Mas Vanielle sabia que alguns erros não se apagam. Eles apenas cicatrizam, e mesmo assim, doem quando chove. Qual o endereço? A voz de Fábio rompeu o silêncio. Cautelosa, como quem fala com alguém à beira de um precipício. Rua Padre Albuquerque, 847. Itaquera. Ela respondeu baixinho sem tirar os olhos da bolsa. Fábio digitou no GPS. 42 minutos de distância. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, desfazendo-o pela primeira vez em anos. Vanielle. Começou, mas a voz falhou. Ela finalmente o encarou. Seus olhos castanhos estavam cansados, fundos, carregando o peso de quem já desistiu de esperar reconhecimento. O senhor não precisa dizer nada. Eu entendo. Não. Fábio apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Você não entende, porque nem eu mesmo estou entendendo o que eu fiz. Ele reduziu a marcha, parando num sinal vermelho. Virou-se para ela, e pela primeira vez, Vanielle viu algo que jamais imaginara ver nos olhos de Fábio Monteiro. Medo. Meu filho tem 8 anos. 8. E hoje ele quase... A voz dele rachou. Ele quase morreu porque quis salvar um passarinho. E sabe quem salvou ele? Não fui eu. Não foi a mãe dele que está em Paris comprando bolsa. Foi você. Uma mulher que eu demiti porque chegou 7 minutos atrasada. Vanielle sentiu um nó na garganta. Eu não fiz por obrigação, senhor Monteiro. Eu fiz porque... Ela hesitou. As palavras presas em algum lugar entre o presente e um passado que ainda sangrava. Tio, porque eu sei o que é perder alguém por causa de segundos. O sinal abriu, mas Fábio não se moveu. Buzinas começaram a soar atrás deles. Ele ignorou todas. O que você quer dizer com isso? Vanielle fechou os olhos. Respirou fundo. E pela primeira vez em 4 anos,
Deixou a verdade escapar. Eu tinha um irmão, Davi, 7 anos. Há 12 anos atrás, ele morreu na minha frente porque eu cheguei 7 minutos atrasada para buscá-lo na escola. O silêncio que se seguiu foi brutal. Fábio sentiu o ar sair dos pulmões como se levasse um soco. Vaniele. Ele atravessou a rua sozinho. Ela continuou. A voz trêmula, mas firme. Como quem conta uma história tantas vezes ensaiada, que já decorou cada vírgula. Procurando por mim. O motorista não viu. E quando eu dobrei a esquina, ela engoliu seco. Eu vi meu irmãozinho no chão. E sabe o que minha mãe me disse no velório? Que se eu tivesse saído 7 minutos mais cedo, ele estaria vivo. E aí está, a dor que justifica tudo. O trauma que explica por que ela nunca se atrasava. O segredo que Fábio destroçou sem saber. As buzinas ficaram ensurdecedoras. Fábio finalmente acelerou, mas suas mãos tremiam no volante. Por que você nunca me contou isso? Vaniele deu um sorriso amargo. O senhor teria acreditado? Ou teria pensado que era desculpa esfarrapada de funcionária desesperada? Fábio não respondeu, porque ambos sabiam a resposta. O BMW parou em frente a um prédio de 3 andares, com reboco descascado e grades nas janelas. Não era a favela de onde Vaniele viera, mas ainda cheirava a luta diária, a contas atrasadas, a sonhos adiados. Fábio olhou ao redor, visivelmente desconfortável. Aquele era um Brasil que ele só via de relance, pela janela blindada do carro, a caminho de reuniões importantes. Vaniele já estava com a mão na maçaneta quando ele falou. Espera. Ela parou. Amanhã, 8 da manhã. Eu quero você no meu escritório. Vaniele virou-se, confusa. Senhor, não é pedido, é... Ele hesitou, procurando a palavra certa. É um recomeço. Eu não quero sua pena. Ela disse com uma dignidade que cortou Fábio como vidro. Não é pena, ele respondeu, firme. É reconhecimento. Eu errei. Errei feio. E não posso voltar atrás, mas posso tentar fazer diferente daqui para frente. Vaniele estudou o rosto dele. Procurou por mentiras, por manipulação, pelo discurso corporativo que conhecia tão bem. Mas tudo que viu foi um homem quebrado, segurando os cacos da própria consciência. E o que exatamente o senhor está propondo? Fábio respirou fundo. Você volta, com o dobro do salário, e com uma condição. Aqui está, a reviravolta. O momento que vai separar os comentários. Que condição? Vaniele perguntou desconfiada. Você vira minha assistente executiva, direta. Não do RH, não de gerente. Minha. Você vai me ensinar a ver o que eu passei 4 anos ignorando. Vaniele piscou, incrédula. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Ela olhou para o prédio onde morava, para a janela do 2º andar, onde uma luz fraca iluminava o quartinho de 10 metros quadrados, que chamava de lar. Pensou no aluguel atrasado, nas contas empilhadas, na geladeira vazia. Você aceitaria estar na oferta de alguém que te humilhou, só porque agora ele descobriu que você é útil? Eu preciso pensar. Ela disse, finalmente. Fábio assentiu, passando-lhe um cartão. Meu número pessoal. Liga quando decidir. Vaniele pegou o cartão, sentindo o peso do papel cochê entre os dedos. Saiu do carro sem olhar para trás. Mas quando já estava na porta do prédio, ouviu a voz dele pela janela aberta. Vaniele. Ela virou. Obrigado. Por Cassiano. Por tudo. Ela não respondeu. Apenas entrou. E Fábio ficou ali, sozinho no carro de R$1 milhão, sentindo-se o homem mais pobre de São Paulo. Fábio não conseguia dormir. Estava sentado no home office, com uma garrafa de uísque escocês pela metade, e a foto de Cassiano na tela do celular. O menino sorria, segurando um sorvete, sem saber que naquele exato momento, 12 andares abaixo, uma mulher que ele demitira estava decidindo o futuro de ambos. O celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu no primeiro toque. Alô? Sou eu. Vaniele. O coração de Fábio acelerou. Você decidiu? Silêncio. Depois. Eu aceito. Mas com minhas condições. Fábio sentou-se ereto. Fala. Primeira.
Você nunca mais vai me tratar como descartável. Nem a mim, nem a ninguém que trabalhe para você. Se eu ver você humilhar alguém como fez comigo, eu saio. E vou direto para a imprensa contar tudo. Fábio engoliu seco. Ela não estava blefando. Aceito. Segunda, eu quero acesso ao Cassiano. Fábio franziu a testa. Como assim? Eu quero poder levar ele na escola. Buscar. Tomar conta quando você não puder. Não como babá, como... Ela hesitou. Como alguém que se importa de verdade. E agora? Você deixaria uma estranha se aproximar do seu filho, mesmo sabendo que ela salvou a vida dele? Fábio sentiu um arrepio. Não de medo, mas de reconhecimento. Vanielle não queria dinheiro. Não queria poder. Ela queria preencher o vazio que Davi deixou. Aceito, ele disse, a voz embargada. Mas você vai conhecer ele direito primeiro. Sem pressão. Fechado. Fábio esperava um terceiro pedido. Um bônus. Um carro. Mas ela apenas disse: nos vemos amanhã, senhor Monteiro. 8 em ponto. E desligou. Fábio olhou para o celular, um sorriso triste nos lábios. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que esquecera que existia. Respeito. 0830. Monteiro Holdings. Bunza terceiro andar. Quando Vanielle atravessou a porta giratória do edifício, vestindo o mesmo blazer de brechó, mas com a cabeça erguida, os olhares foram imediatos, os sussurros inevitáveis. Não é aquela que foi demitida ontem. O que ela está fazendo aqui? Será que voltou para implorar? Mas Vanielle não abaixou a cabeça. Caminhou até o elevador, apertou o botão do terceiro andar e esperou. Quando as portas se abriram, Fábio estava lá, esperando. Bom dia, Vanielle. Ele disse, estendendo a mão. Ela a apertou, firme. Bom dia, Fábio. O uso do primeiro nome foi intencional. Um marco, um novo começo. Ele sorriu de lado. Vem, tem alguém que quer te conhecer direito. Eles caminharam até a sala de reuniões. E lá dentro, desenhando num quadro branco gigante, estava Cassiano. O menino virou-se. Seus olhos se arregalaram. É você, a moça que me salvou. Ele correu e se jogou nos braços de Vanielle, que quase caiu de surpresa. Ela o abraçou de volta, sentindo algo quente e antigo pulsar no peito. Algo que morreu com Davi, mas que agora, inexplicavelmente, voltava à vida. Oi, campeão. Ela disse, a voz trêmula. Seu joelho tá bom? Tá. E o seu? Ela sorriu. Também. Fábio observava a cena. E pela primeira vez em 8 anos, viu o filho dele sorrir para alguém que não era pago para cuidar dele. Mas o que Fábio não sabia é que Vanielle guardava outro segredo. Um segredo que, quando revelado, iria abalar as estruturas da Monteiro Holdings e colocar tudo em risco. O passado de Vanielle está prestes a ressurgir. E Fábio vai descobrir que a mulher que salvou seu filho pode ser a mesma que vai destruir sua empresa. Você confiaria em alguém que acabou de conhecer para ficar perto do seu filho? Ou o instinto de proteção falaria mais alto, mesmo sabendo que essa pessoa salvou a vida dele? Responde com sinceridade. Tem gente dizendo que ela está usando o Cassiano para se vingar. Outros dizem que é amor genuíno. Eu acredito que ela só quer consertar o erro do passado. Mas pode ser que eu esteja errado. E você? Tá do lado de quem? 3 semanas haviam passado desde que Vanielle voltara. 3 semanas em que tudo mudou. E nada mudou. Fábio estava diferente. Mais atento. Mais humano. Ele chegava cedo para tomar café com a equipe. Perguntava sobre as famílias dos funcionários. Até sorria de vez em quando. Um sorriso verdadeiro, não aquele ensaiado de reuniões de acionistas. Mas os números da empresa não estavam acompanhando essa transformação. Pelo contrário, Vanielle estava sentada à mesa de vidro, revisando relatórios financeiros que Fábio deixara abertos, coisa que jamais faria antes. Ela franziu a testa ao ver os gráficos em vermelho. A Monteiro Holdings estava perdendo contratos. Grandes contratos, e todos tinham um padrão. Fábio? Ela chamou sem levantar os olhos dos papéis. Ele ergueu a cabeça do computador, ajustando os óculos de leitura que começara a usar depois que Cassiano dissera que pais de verdade usam óculos, nem que seja para fingir que leem histórias. Fala.
Você sabia que a Petrolinéa cancelou o contrato de consultoria? Fábio suspirou, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Sabia, semana passada. E a Venturi Group? Também. Também. Vanielle levantou os olhos, preocupada. São 3 grandes clientes em menos de um mês. O que está acontecendo? Fábio se levantou, caminhou até a janela. São Paulo fervilhava lá embaixo, indiferente aos problemas de um homem rico. Eles disseram que eu mudei demais, que a empresa está perdendo o foco, que eu tô humanizando demais as operações, e isso está tornando tudo lento. E aí está o preço da redenção. Quando você tenta ser melhor, o mundo te pune por não ser mais o monstro que eles esperavam. Vanielle se levantou, segurando os relatórios. Mas você não está errado em mudar. Você tá quebrando? Fábio a cortou, virando-se. E pela primeira vez, ela viu medo real em seus olhos. Vanielle, eu construí essa empresa sendo implacável. Sendo exatamente o que você me pediu para não ser. E agora? Agora eu tô pagando o preço. Ela caminhou até ele, devagar. Tanto você preferia voltar a ser quem era? Fábio olhou para ela. Para aquela mulher que chegava 15 minutos mais cedo todos os dias, que levava Cassiano para a escola e o buscava com um sorriso genuíno, que o ensinara sem dizer uma palavra, o que significava ter propósito além de lucro. Não, ele respondeu baixinho, mas também não quero perder tudo que construí. Você escolheria ser feliz e pobre, ou rico e vazio? Vanielle respirou fundo. Ela sabia que esse momento chegaria. Sabia que a verdade que guardava como último trunfo precisava vir à tona. Mas não agora. Não ainda. Tem outra solução. Ela disse cautelosa. Fábio a encarou. Qual? Deixa eu ver os contratos que você perdeu. Todos. E me dá acesso aos contatos dos clientes. Fábio hesitou. Vanielle, esses são documentos confidenciais. Eu confio em você, mas nada. Ela o cortou firme. Você disse que eu era sua assistente executiva. Disse que ia me ensinar a ver o que você ignorava. Então, me deixa fazer meu trabalho. Fábio a estudou por longos segundos. Depois, finalmente, assentiu. Tudo bem, mas quero saber o que você está planejando. Vanielle sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. Confia em mim. Só dessa vez. A luz fria do notebook iluminava o rosto cansado de Vanielle. Ela estava sentada no chão do quartinho, cercada por pilhas de documentos impressos que trouxera escondido do escritório. Seus olhos ardiam, mas ela não podia parar. Não agora, porque ela encontrara algo. Todos os contratos cancelados tinham a mesma assinatura de aprovação. Dr. Márcio Esteves, diretor jurídico da Monteiro Holdings. Vanielle conhecia aquele nome. Muito bem. Suas mãos tremeram ao pegar o celular e discar um número que não usava há 6 anos. 3 toques. Depois, alô? A voz era grossa, cansada, masculina. Tio Renato? Silêncio. Depois um suspiro pesado. Vanielle? Meu Deus, Vanielle? Sou eu. Menina, onde você estava? Eu tentei te achar depois que sua mãe... Depois que tudo... Eu sei. Ela o cortou, a voz firme. Mas agora eu preciso de um favor. Um favor grande. Qualquer coisa, filha. Qualquer coisa. Vanielle fechou os olhos, respirou fundo e disse. Você ainda trabalha na procuradoria? Trabalho? Por quê? Preciso que você investigue alguém. Discretamente. Dr. Márcio Esteves. Do outro lado da linha, ela ouviu o tio respirar pesado. Vanielle. Esse nome... Não é aquele advogado que trabalha pro Fábio Monteiro? É. E você sabe quem é o Fábio Monteiro, né? Vanielle apertou os olhos. Sei. Trabalho pra ele. O tio explodiu. Você trabalha pra quem, menina? Você tá louca? Aquele homem é... Eu sei quem ele é. Vanielle gritou de volta, surpreendendo a si mesma. Respirou fundo. Eu sei, tio. Mas ele mudou. E alguém tá tentando destruir ele por causa disso. E eu não vou deixar. Silêncio. Depois, você tá envolvida com ele? Não. Vanielle respondeu rápido demais. Não é isso. É complicado.
Tudo com os Monteiros sempre foi complicado, Vaniele. Sua mãe que o diga. Vaniele sentiu o coração apertar. O que você quer dizer com isso? O tio hesitou, depois baixinho. Nada. Esquece. Eu vou investigar o Esteves. Mas promete uma coisa pra mim. O quê? Cuidado. Porque se eles descobrirem quem você realmente é, não vai ter volta. Vaniele desligou e ficou ali, sentada no chão frio, abraçando os joelhos. Porque Vaniele Souza guardava o segredo mais perigoso de todos. Ela não era apenas a mulher que salvara Cassiano. Ela era a filha de alguém que Fábio Monteiro destruíra anos atrás. 22:10. Colégio Santa Cecília. Estacionamento. Fábio estava sentado no carro esperando Cassiano terminar a aula de judô. O celular tocou. Número privado. Ele atendeu irritado. Fábio Monteiro. Boa noite, senhor Monteiro. A voz era distorcida, eletrônica, claramente usando o modulador. Espero não estar incomodando. Fábio franziu a testa. Quem é? Alguém que se importa com seu bem-estar. E com o da sua nova assistente executiva. O sangue de Fábio gelou. O que você quer? Apenas te avisar. Vaniele Souza não é quem você pensa que é. Não sei do que você está falando. Ela é filha de Roberto Souza. O nome caiu como uma bomba. Roberto Souza. O ex-sócio. O homem que Fábio expulsara da empresa 15 anos atrás, acusado de desvio de fundos. O homem que morrera 2 anos depois, na miséria, alegando inocência até o último suspiro. Isso é mentira, Fábio murmurou. Mas a voz saiu fraca. Confere o sobrenome dela. Confere a idade. Faz as contas, Monteiro. E quando descobrir que eu tô certo, você vai entender que ela tá jogando um jogo muito maior que você imagina. A ligação caiu. Fábio ficou ali, segurando o celular com tanta força que a tela rachou. E se for verdade? E se a mulher que você deixou entrar na sua vida, na vida do seu filho, estiver ali apenas para se vingar? Cassiano apareceu na porta, acenando animado. Fábio forçou um sorriso. Mas por dentro, seu mundo estava desabando de novo. 08:00. Monteiro Holdings. Dia seguinte. Vaniele chegou 15 minutos mais cedo, como sempre. Preparou o café, como sempre. Organizou a agenda de Fábio, como sempre. Mas quando ele entrou na sala, ela soube que algo estava errado. Ele não a cumprimentou. Não sorriu. Apenas sentou-se e a encarou com olhos de gelo. Os mesmos olhos que a demitiram semanas atrás. Senta, ele ordenou. Vaniele sentiu o estômago revirar. Sentou-se devagar. Aconteceu alguma coisa? Fábio jogou uma pasta na mesa. Abre. Ela abriu. E seu mundo desabou. Dentro da pasta, uma certidão de nascimento. A dela. Com o nome completo que ela nunca usava no trabalho. Vaniele Souza Roberto. E do lado, uma foto antiga. Dela, com 7 anos, no colo de um homem sorridente. Roberto Souza. Seu pai. Você ia me contar quando? A voz de Fábio saiu cortante. Ou ia esperar o momento perfeito para enfiar a faca? Vaniele sentiu as lágrimas queimarem. Fábio? Não é o que você está pensando. Não? Ele se levantou, socando a mesa. Então me explica. Me explica por que você nunca mencionou que seu pai era meu ex-sócio. Me explica por que você está aqui do lado do meu filho, sabendo o que eu fiz com sua família. Por que você não fez nada? Vaniele gritou de volta, levantando-se também. Meu pai era inocente, e você destruiu ele sem provas, sem chance de defesa. Fábio gelou. Ele desviou 3 milhões. Não desviou. Ela avançou, os olhos em chamas. Ele foi acusado por alguém que plantou provas. E você, no seu trono de julgamento, não quis ouvir. Apenas assinou a demissão e o processo. E ele morreu tentando provar a inocência. O silêncio foi ensurdecedor. Fábio recuou, a respiração descompassada. Se você sabia disso, por que veio trabalhar aqui? Porque salvou Cassiano? Vaniele enxugou as lágrimas com raiva. Porque eu não sou você, Fábio. Eu não deixo crianças morrerem só porque odeio os pais delas. A frase cortou fundo. Fábio sentou-se, destruído. Então, todo esse tempo, era vingança? Vaniele o encarou.
e pela primeira vez disse a verdade completa. No começo? Sim, eu vim pra cá com ódio, com vontade de te ver quebrado, mas depois a voz dela falhou. Depois eu conheci Cassiano e vi que você estava tentando mudar e eu não consegui te odiar mais. Você acreditaria nela? Ou mandaria embora antes que fosse tarde demais? Fábio ergueu os olhos, vermelhos. E agora? Vaniele pegou a bolsa. Agora eu vou embora. E você não vai mais me ver. Nem eu, nem as provas que eu achei sobre quem realmente roubou de você há 15 anos. Ela já estava na porta quando Fábio gritou. Espera! Vaniele parou, mas não virou. Que provas? Ela respirou fundo e largou a bomba. Dr. Márcio Esteves, seu diretor jurídico. Foi ele quem forjou as provas contra meu pai. E é ele quem está sabotando seus contratos agora. Porque você está mudando demais. E homens como ele não sobrevivem perto de homens bons. Fábio ficou em choque. Vaniele finalmente virou-se. Você tem duas escolhas. Acredita em mim e a gente derruba ele juntos. Ou me manda embora e perde tudo de novo. Ela abriu a porta. Você tem até amanhã para decidir. E saiu. Muita gente está dizendo que ela deveria ter contado desde o início. Mas eu pergunto, você contaria para alguém que destruiu sua família que você é filho da vítima? Pensem bem antes de julgar. Fábio não dormira, nem tentara. Estava sentado no escritório, cercado por arquivos antigos que não abria havia 15 anos. Arquivos do processo contra Roberto Souza. Cada página era uma lembrança dolorosa de um Fábio que ele não queria mais ser, mas que talvez nunca deixara de existir. Ele pegou a foto que estava grampeada no processo. Roberto Souza sorria ao lado de um Fábio mais jovem, na inauguração da Monteiro Holdings. Amigos, sócios, irmãos de negócio, até que os 3 milhões sumiram da conta da empresa. Fábio lembrava perfeitamente daquele dia. Dr. Márcio Esteves batera à porta do escritório, com a expressão grave de quem carregava más notícias. Fábio, você precisa ver isso. E então vieram os extratos bancários, as transferências para contas offshore, a assinatura digital de Roberto em todos os documentos, provas irrefutáveis. Ou eram? Fábio passou a mão pelo rosto, cansado. A voz de Vaniele ecoava em sua cabeça. Foi ele quem forjou as provas contra meu pai. Ele pegou o celular e digitou no Google. Dr. Márcio Esteves, histórico profissional. 3 páginas depois, encontrou algo. Uma notícia de jornal de 2008, pequena, quase escondida. Advogado afastado da OAB por suspeita de adulteração de documentos, processo arquivado por falta de provas. O coração de Fábio parou. Márcio Esteves, o homem em quem confiara por 20 anos, o homem que assinava todos os contratos, o homem que tinha acesso a tudo. Fábio sentiu a bile subir pela garganta. E se ele tivesse destruído um inocente? O celular tocou. 5h58. Era Vaniele. Ele atendeu, a voz rouca. Alô? Você decidiu? A voz dela estava firme, mas Fábio conseguia ouvir o cansaço por trás. Ainda não. Ele mentiu. Porque já tinha decidido. Só não sabia se tinha coragem de admitir. Vaniele suspirou. Então eu vou te dar um último empurrão. Tô enviando um arquivo para o seu e-mail agora. Fábio abriu o notebook. O e-mail chegou. Sem assunto. Apenas um anexo. Áudio Esteves 2010.mp3. Ele clicou e ouviu a voz inconfundível de Dr. Márcio Esteves em uma ligação telefônica. Tá feito. O Roberto tá fora. As transferências foram todas linkadas à conta dele. O Fábio não vai questionar. Ele confia em mim. E os 3 milhões? Já foram redistribuídos. Ninguém vai achar. E quando a auditoria fechar, eu apresento um laudo limpo. Monteiro Holdings continua. E a gente fica com a parte do Roberto. O áudio cortou. Fábio ficou paralisado, o sangue trovejando nos ouvidos. Ele destruíra um homem inocente. E esse homem era o pai de Vaniele. Ele pegou o celular de volta, as mãos tremendo. De onde você tirou isso? Meu tio trabalha na procuradoria. Vaniele respondeu calma. Ele investigou o Márcio depois que eu pedi.
Achou isso nos arquivos de uma operação antiga que nunca foi para frente. O áudio estava esquecido. Ninguém ligou os pontos. Até agora. Fábio fechou os olhos. Por que você não me mostrou isso antes? Porque eu precisava ter certeza de que você merecia saber a verdade. A voz de Vaniele ficou mais baixa. Precisava saber se você era o mesmo homem que destruiu meu pai, ou se era o homem que está tentando ser melhor pelo Cassiano. E aí está. O teste final. Ela não estava ali por vingança. Estava ali por justiça. Fábio respirou fundo. O que você quer que eu faça? Confronte ele. Hoje. E quando fizer isso, eu quero estar lá. Dr. Márcio Esteves entrou na sala com o sorriso confiante de quem nunca foi questionado. Alto, de terno italiano impecável, ele tinha aquele ar de superioridade que vem de anos manipulando o sistema sem ser pego. Bom dia, Fábio. Você pediu para me ver com urgência? Fábio estava sentado à cabeceira da mesa, sozinho. Vaniele estava escondida na sala ao lado, assistindo tudo por uma câmera interna. Senta, Márcio. O advogado sentou-se, cruzando as pernas com elegância. Tudo bem? Você está com uma cara péssima. Fábio não respondeu. Apenas deslizou um envelope pela mesa. Abre. Márcio franziu a testa, mas pegou o envelope. Abriu, dentro, cópias dos extratos bancários de 2010. As mesmas provas que condenaram Roberto Souza. Fábio, por que você está me mostrando isso? Esse caso foi resolvido há 15 anos. Foi? Fábio o cortou, a voz perigosamente baixa. Porque eu tenho algumas perguntas sobre essas provas. Márcio se ajeitou na cadeira, visivelmente desconfortável. Que tipo de perguntas? Fábio se levantou, caminhando lentamente ao redor da mesa, como um predador cercando a presa. Por exemplo, como é que as transferências para o offshore foram feitas de um IP que estava registrado no seu nome? Márcio empalideceu. Isso é absurdo. Eu nem tinha acesso ao sistema financeiro naquela época. Mentira. Fábio jogou outro documento na mesa. Você tinha acesso total. Como diretor jurídico, você tinha senha master. Tá aqui no registro de TI. Márcio levantou-se, nervoso. Fábio, eu não sei o que alguém te falou, mas... Senta! Fábio ordenou, a voz ecoando como um trovão. Márcio sentou. Fábio pegou o celular e apertou play no áudio. A voz de Márcio Esteves ecoou pela sala de reuniões. Tá feito. O Roberto tá fora. As transferências foram todas linkadas à conta dele. O Fábio não vai questionar. Ele confia em mim. O silêncio que se seguiu foi brutal. Márcio ficou branco, depois vermelho. Depois começou a suar. Isso é montagem? Não é. Fábio bateu a mão na mesa. E você sabe que não é. Porque você tá suando. Porque você tá tremendo. E porque pela primeira vez em 20 anos, você não tem uma resposta pronta. Você já viu um homem poderoso desabar? É um espetáculo triste e satisfatório ao mesmo tempo. Márcio tentou se levantar. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações sem fundamento. A porta da sala se abriu. Vaniele entrou, Márcio congelou. Você, ele murmurou, reconhecendo-a imediatamente. Filha da... Você armou isso. Vaniele caminhou até a mesa, os olhos fixos nele. Armei? Ela repetiu, a voz perigosamente calma. Não, Dr. Esteves. Eu só revelei o que você escondeu por 15 anos. Márcio apontou o dedo para Fábio. Ela é a filha do Roberto Souza. Ela tá te manipulando para destruir a empresa? Fábio cruzou os braços. Engraçado você falar em manipulação, Márcio. Considerando que você me manipulou para destruir meu melhor amigo. Ele não era seu amigo. Ele estava te roubando. Não, você estava me roubando. E colocou a culpa nele. Márcio recuou, a máscara finalmente caindo. Você não vai conseguir provar nada. Esse áudio não serve como prova legal. Foi obtido ilegalmente. Qualquer advogado vai derrubar isso em... Você tá demitido. Fábio o cortou. Márcio piscou. O quê? Demitido. Agora. E se você não sair do prédio nos próximos 5 minutos, eu chamo a polícia e entrego esse áudio para a imprensa. Eles vão ter um dia de campo com a manchete. Advogado corrupto rouba CEO e destrói inocente. Márcio abriu e fechou a boca,
procurando por palavras que não vinham. Vanielle deu um passo à frente. E só para você saber, ela disse, a voz cortante como vidro. Meu pai morreu, acreditando que você era um homem honrado, que foi um erro do sistema. Ele nunca soube que foi traído pelo próprio advogado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vanielle, mas sua voz não tremeu. Então eu vou te fazer um favor. Vou deixar você sair daqui com sua liberdade. Porque meu pai não quereria vingança. Ele quereria justiça. E justiça não é te ver preso. É te ver perdendo tudo o que você construiu em cima de mentiras. Márcio olhou para os dois. Depois, sem dizer uma palavra, pegou a pasta e saiu. A porta se fechou. Fábio e Vanielle ficaram ali, em silêncio, processando o que acabara de acontecer. Então Fábio fez algo que surpreendeu ambos. Ele se ajoelhou na frente de Vanielle. Me perdoa, ele disse, a voz quebrada. Me perdoa por tudo que eu fiz com seu pai, por tudo que eu não investiguei, por tudo que eu destruí. Vanielle olhou para aquele homem poderoso, de joelhos, pela segunda vez. Mas dessa vez, não era um gesto de barganha, era um gesto de redenção. Ela se ajoelhou também, segurando o rosto dele com as mãos. Você não sabia, e agora você sabe. E isso já é mais do que meu pai teve. Eles se abraçaram. E pela primeira vez em 15 anos, Fábio chorou de verdade. Fábio nunca tinha estado ali. Mas agora, de pé diante da lápide simples de granito cinza, com as palavras Roberto Souza, homem honrado, gravadas, ele finalmente entendia o peso do que fizera. Vanielle estava ao lado dele, segurando um buquê de lírios brancos, as flores favoritas do pai. Desculpa ter te trazido aqui, ela disse baixinho, mas eu precisava que você visse. Fábio balançou a cabeça. Não, você fez certo. Ele se ajoelhou, colocando a mão sobre a pedra fria. Roberto, ele disse, a voz embargada. Eu não sei se você pode me ouvir, mas se puder, me perdoa. Eu confiei na pessoa errada, e você pagou o preço. Vanielle colocou a mão no ombro de Fábio. Ele te perdoaria, porque era assim que ele era. Fábio levantou-se, olhou para Vanielle, e pela primeira vez, viu nela não a filha de um homem que destruíra, mas a mulher que o salvara de se tornar um monstro permanente. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Vanielle sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Você me ensinou algo, Fábio. O quê? Que todo mundo merece uma segunda chance. Até quem errou feio. Cassiano estava desenhando na sala quando Fábio e Vanielle chegaram. O menino correu até eles. Pai, Vani! Onde vocês estavam? Fábio se ajoelhou na altura dos olhos do filho. A gente foi resolver algumas coisas. Cassiano franziu o nariz. Que tipo de coisas? Fábio olhou para Vanielle, que assentiu. Coisas do passado, campeão. Coisas que eu fiz errado e que agora eu tô tentando consertar. Cassiano pensou por um momento. Depois, com a sabedoria inocente das crianças, disse: o professor de judô disse que errar é normal, mas pedir desculpas é coisa de campeão. Fábio sorriu, os olhos marejados. Seu professor é sábio. Cassiano abraçou o pai, depois abraçou Vanielle. Vani, você vai jantar com a gente hoje? Vanielle olhou para Fábio, insegura. Ele estendeu a mão. Por favor, fica. Ela pegou a mão dele. E pela primeira vez em 15 anos, Vanielle sentiu que tinha uma família de novo. Depois que Cassiano dormiu, Fábio e Vanielle ficaram na varanda, olhando São Paulo brilhar na noite. E agora? Vanielle perguntou. Com a empresa, digo. Fábio suspirou. Agora a gente reconstrói, do jeito certo, sem atalhos, sem pisar em ninguém. Vai ser difícil. Vai. Mas eu não vou fazer sozinho dessa vez. Ele olhou para ela. Fica comigo. Não como assistente, como sócia. Vanielle arregalou os olhos. Fábio, eu não tenho capital para... Não é sobre dinheiro. Ele a cortou. É sobre justiça. Seu pai era meu sócio. Ele tinha 30% da empresa. E esses 30% nunca foram transferidos para ninguém. Tecnicamente ainda são dele. Fábio pegou um documento que estava no bolso.
Um contrato. Tô transferindo os 30% que eram do seu pai para você, como herança dele, como dívida minha. Vaniele ficou sem palavras. Fábio, eu não posso aceitar isso. Pode, ele insistiu. Porque você merece. Porque seu pai merecia. E porque eu não quero mais construir impérios sozinho. Eu quero construir legados. E legado se constrói com as pessoas certas. Você aceitaria assim a oferta? Ou o orgulho te impediria de pegar algo que é, tecnicamente, seu por direito? Vaniele pegou o contrato com as mãos trêmulas. Leu cada linha. E quando chegou na assinatura de Fábio, viu algo escrito à mão embaixo. Para Roberto Souza, que me ensinou o que era amizade. E para Vaniele Souza, que me ensinou o que era redenção. Ela chorou. Chorou pelo pai que perdeu. Chorou pelos anos de raiva. Chorou pelo menino que salvou e que a salvou de volta. E então, finalmente, assinou. Vaniele Souza Roberto, sócia da Monteiro Holdings. A justiça foi feita, mas nem tudo são flores. E um segredo do passado de Fábio está prestes a destruir tudo de novo. Tem gente dizendo que ela não deveria ter aceitado a sociedade, que é esmola moral. Mas eu digo, aquilo não é esmola, é direito. O pai dela morreu injustiçado. Você concorda ou discorda? 3 meses depois. 0715. Monteiro Holdings. Entrada principal. A placa na entrada do edifício havia mudado. Agora, em letras douradas contra o vidro fumê, lia-se Monteiro & Souza Holdings. Vaniele parou em frente à placa, como fazia todas as manhãs, ainda incapaz de acreditar completamente. 3 meses como sócia. 3 meses reconstruindo a empresa ao lado de Fábio. 3 meses de reuniões difíceis, clientes recuperados, contratos renegociados e uma família que nunca imaginou ter. Mas hoje, algo estava diferente. Havia uma movimentação estranha no saguão. Jornalistas, câmeras, seguranças tentando conter o caos. Vaniele sentiu o estômago revirar. Pegou o celular e ligou para Fábio. Ele atendeu no primeiro toque, a voz tensa. Já viu? Tô vendo agora. O que está acontecendo? Sobe. Agora. Ela desligou e atravessou o tumulto de repórteres que gritavam perguntas. É verdade que a Monteiro & Souza está envolvida em esquema de desvio de dinheiro? Vaniele, você sabia que seu pai era investigado por corrupção antes de morrer? Fábio Monteiro vai se pronunciar sobre as acusações? Vaniele sentiu o chão desabar sob seus pés. Desvio de dinheiro? Corrupção? Do que eles estavam falando? Ela entrou no elevador, o coração batendo descompassado. Quando as portas se abriram no 23º andar, viu Fábio de pé na sala de reuniões, cercado por advogados, com a expressão mais sombria que já vira. Na mesa, dezenas de jornais e tablets abertos, todos com a mesma manchete. Império construído sobre mentiras. Documentos revelam que Roberto Souza planejava golpe bilionário antes de morrer. Vaniele sentiu as pernas fraquejarem. Não, isso não é verdade. Fábio caminhou até ela, segurando seus ombros. Vaniele, respira. Isso é armação. Armação? Ela gritou, pegando um dos jornais. Tá aqui, transferências, contas offshore, e-mails, tudo com a assinatura do meu pai. Ela leu em voz alta, a voz quebrando. E-mail de Roberto Souza para contato não identificado, datado de março de 2010. O plano está em andamento. Quando eu sair com os fundos, a Monteiro vai desabar e nós vamos reconstruir do zero sem ele. Vaniele deixou o jornal cair. Não, meu pai não escreveria isso. Ele não. Um dos advogados, um homem de óculos de aros finos, se pronunciou. Senhorita Souza, esses documentos foram entregues anonimamente para 6 veículos de imprensa diferentes na madrugada. A autenticidade ainda não foi verificada, mas o estrago já está feito. Fábio completou, apertando os punhos. Porque mesmo que sejam falsos, a dúvida já foi plantada. Vaniele o encarou, os olhos vermelhos. Você acredita nisso? Acredita que meu pai ia te roubar? E aí está o teste definitivo. Depois de tudo que viveram,
A confiança dele seria forte o suficiente para sobreviver a isso? Fábio segurou o rosto dela com as duas mãos. Não, eu não acredito. Porque eu conheci Roberto. E porque eu conheço você. Vaniele desabou nos braços dele, soluçando. Quem faria isso? Quem quer nos destruir? A resposta veio de uma voz fria, vinda da porta. Eu. Todos viraram. Na entrada da sala, de terno cinza impecável e sorriso venenoso, estava Dr. Márcio Esteves. Fábio deu um passo à frente, colocando-se entre Márcio e Vaniele. Como você entrou aqui? Márcio ergueu um crachá temporário. Visitante, agendado com o RH para discutir assuntos pendentes. Ele caminhou até a mesa, pegando um dos jornais como se admirasse a própria obra. Ficou bom, não ficou? Levei semanas montando essa narrativa. Os e-mails foram particularmente trabalhosos de forjar, mas nada que um bom especialista em fraudes digitais offshore não resolva. Vaniele avançou, mas Fábio a segurou. Por quê? Ela gritou. Você já perdeu! Já foi demitido! Por que não desaparece? Márcio a encarou com olhos de réptil. Porque você e seu paizinho de estimação me custaram 20 anos de trabalho. 20 anos construindo minha reputação, meus contatos, meu império silencioso. E vocês destruíram tudo em uma manhã. Ele se virou para Fábio. Você acha que eu trabalhei para você por 2 décadas só pelo salário? Eu tinha participação em todos os contratos que assinávamos. Milhões em comissões ocultas. Uma rede de influência em meia dúzia de empresas. E quando você me demitiu, tudo desabou. Fábio deu um passo ameaçador. Você roubou de mim. Forjou provas. Destruiu um homem inocente. E agora tem a cara de pau de vir aqui reclamar de justiça? Márcio sorriu. Justiça? Que ingenuidade, Fábio. Não existe justiça no mundo dos negócios. Existe poder. E quem tem poder, reescreve a história. Ele apontou para os jornais. Essa é minha versão da história agora. Roberto Souza. O ladrão que planejou o maior golpe da década. Fábio Monteiro, o ingênuo que quase perdeu tudo. E Vaniele Souza, a filha que entrou na empresa para terminar o trabalho do pai. Vaniele sentiu náusea. Ninguém vai acreditar nisso. Todo mundo vai acreditar. Márcio a cortou. Porque eu tenho documentos. Eu tenho e-mails. Eu tenho transferências bancárias. Tudo falso, claro. Mas convincente o suficiente. Ele se aproximou dela, perigosamente perto. E sabe o melhor? Mesmo que vocês consigam provar que é mentira, o que vai levar meses, o estrago já vai estar feito. Acionistas vão fugir, clientes vão cancelar contratos, a empresa vai sangrar até não sobrar nada. Fábio explodiu. Sai daqui antes que eu te jogue pela janela. Márcio recuou, mas manteve o sorriso. Com prazer. Mas antes, ele jogou um envelope na mesa. Isso é uma oferta de compra. Fábio franziu a testa. O quê? Eu arrumei investidores. Gente que está disposta a pagar 40% do valor de mercado da Monteiro & Souza Holdings. Dinheiro vivo. Em 72 horas. Ele cruzou os braços. Vocês vendem agora, por migalhas. Ou eu solto a segunda leva de documentos que vão acabar com vocês de vez. Ah, e esses vão incluir envolvimento com políticos, suborno, até ligação com esquemas pesados, se for preciso. Você venderia sua empresa para um monstro só para evitar que ele te destrua completamente? Vaniele olhou para Fábio. Ele estava tremendo de raiva. Você tem 72 horas. Márcio disse, caminhando até a porta. Façam a escolha certa. E saiu. O silêncio que ficou foi devastador. 12h30. Apartamento de Vaniele, Itaquera. Vaniele estava sentada no chão do quartinho, cercada por fotos antigas do pai. Ela precisava sair daquele escritório. Precisava respirar. Precisava lembrar quem era antes que tudo virasse um pesadelo. Mas as fotos só pioravam tudo. Ali estava Roberto Souza. Sorrindo, honesto, inocente. E agora, o mundo inteiro achava que ele era um ladrão. A campainha tocou. Vaniele levantou-se, exausta. Abriu a porta. Fábio estava ali, com Cassiano. Posso entrar? Ele perguntou sem o peso de CEO, apenas como um amigo.
Vaniele assentiu, deixando-os passar. Cassiano correu até ela, abraçando sua cintura. Vani, o pai disse que você tá triste. Eu trouxe isso pra você. Ele estendeu um desenho. Era ela, Fábio e Cassiano, de mãos dadas, com um sol amarelo gigante no céu. Vaniele sentiu as lágrimas queimarem. Obrigada, campeão. Tá lindo. Cassiano sorriu e saiu correndo para explorar o apartamento pequeno, maravilhado como só criança consegue ser. Fábio sentou-se no chão ao lado de Vaniele. Você tá pensando em desistir? Ele perguntou baixinho. Vaniele enxugou o rosto. Eu não sei, Fábio. Eu não sei mais o que fazer. Meu pai, a memória dele, tá sendo destruída de novo. E dessa vez eu não consigo consertar. Fábio pegou uma das fotos. Roberto e ele, na inauguração. Eu lembro desse dia. Ele me deu um abraço e disse: Fábio, sucesso sem caráter é só uma pilha de dinheiro vazio. Fábio olhou para Vaniele. Seu pai não era ladrão. E o mundo vai saber disso. Porque a gente não vai desistir. Mas como? Ele tem documentos. Tem provas falsas. Tem tudo. Fábio sorriu. Um sorriso perigoso. Ele tem documentos. Mas a gente tem algo melhor. Vaniele franziu a testa. O quê? A verdade. E um plano. Fábio e Vaniele estavam sentados diante de doutora Mariana Torres, uma das advogadas mais temidas de São Paulo. Cabelo grisalho, olhar de águia, ela lia os documentos falsos de Márcio com atenção cirúrgica. Ele é bom, ela admitiu. Mas não perfeito. Ela apontou para um dos e-mails forjados. Esse e-mail foi enviado de um servidor que só passou a existir em 2012, 2 anos depois da morte de Roberto Souza. Vaniele sentou-se ereta. Isso é erro? É buraco. E onde tem um buraco, a gente enfia uma britadeira. Mariana sorriu. Vou precisar de 48 horas. E vou precisar que vocês façam uma coisa. Qualquer coisa, Fábio disse. Mariana se inclinou. Vocês vão aceitar a oferta do Márcio. Vaniele e Fábio a encararam, chocados. O quê? Calma. Deixa eu explicar. A gente vai montar uma armadilha. Vocês aceitam a oferta. Marcam a reunião de assinatura. E quando ele achar que ganhou, ela abriu uma pasta com documentos novos. A gente apresenta isso. Fábio pegou os papéis. Eram registros bancários, de contas offshore, em nome de Márcio Esteves. De onde você tirou isso? Ele perguntou impressionado. Mariana deu de ombros. Tenho meus contatos, e esses contatos me devem favores. Esses registros mostram que ele foi quem recebeu os 3 milhões que sumiram em 2010. Não Roberto, não você, ele. Vaniele sentiu esperança pela primeira vez em dias. E isso vai colar? Vai, porque é real. E porque vou apresentar junto com uma denúncia formal ao Ministério Público. Quando a gente soltar isso na reunião, na frente de testemunhas, ele vai ser o destruído, não vocês. Você teria coragem de fingir se render ao seu inimigo só para destruí-lo no momento certo? Fábio estendeu a mão. Fechado. A armadilha está montada. Mas Márcio Esteves não é idiota. E a guerra final vai custar mais do que Fábio e Vaniele imaginam. Se você tivesse que fingir aceitar a derrota para destruir seu inimigo depois, conseguiria segurar o orgulho? Ou explodiria antes da hora? Quero resposta honesta. Muita gente está dizendo que eles deveriam lutar abertamente, sem joguinhos. Mas eu o digo. Contra a gente suja, você precisa jogar o jogo deles. Concorda ou discorda? 72 horas depois, 14 Rio, Hotel Tivoli Mofarrege, sala de reuniões executiva. A sala cheirava a couro caro e ambição. De um lado da mesa de mogno maciço, Dr. Márcio Esteves estava sentado como um rei prestes a receber sua coroa. Ao lado dele, 3 investidores de terno escuro. Homens sem rosto, sem escrúpulos, apenas números bancários ambulantes. Do outro lado, Fábio e Vaniele. Ela com um vestido azul marinho que escondia o tremor das mãos. Ele com a expressão neutra de quem aprendera a esconder tempestades. Entre eles, o contrato de venda. 40% do valor de mercado. Uma fortuna para a maioria das pessoas. Migalhas para quem construíra um império.
Márcio folheava os documentos com um sorriso de quem já vencera. Devo admitir, Fábio, ele disse, sem levantar os olhos. Eu não achei que você seria esperto o suficiente para desistir no momento certo. Fábio não respondeu. Apenas olhou para Vanielle. Ela deu um aceno quase imperceptível. O sinal. Antes de assinarmos, Fábio disse, a voz calma demais. Tem uma coisa que eu quero deixar clara. Márcio ergueu uma sobrancelha. Fábio, não começa com drama. Vocês já perderam. Aceita com dignidade. Não é drama. Fábio abriu a pasta que trouxera. É só curiosidade profissional. Ele deslizou um documento pela mesa. Você pode me explicar por que existem transferências de 3 milhões de dólares datadas de abril de 2010, saindo da Monteiro Holdings e entrando numa conta offshore registrada no seu CPF? O sorriso de Márcio congelou. Os investidores ao lado dele trocaram olhares. Do que você está falando? Márcio tentou manter a voz firme, mas ela saiu levemente aguda. Vanielle se levantou jogando outro documento na mesa. E essa transferência aqui, de agosto de 2010, mais 2 milhões. Mesma conta, mesmo CPF. Seu, Dr. Esteves? Márcio empalideceu. Isso é falsificação. Vocês forjaram esses documentos. Forjamos? Fábio soltou uma risada seca. É engraçado você usar essa palavra, considerando que você forjou e-mails, extratos bancários e uma narrativa inteira para destruir um homem morto. A porta da sala se abriu. Doutora Mariana Torres entrou, seguida por 2 oficiais do Ministério Público. Márcio levantou-se, derrubando a cadeira. O que é isso? Mariana colocou uma pasta na mesa. Dr. Márcio Esteves, em nome do Ministério Público Federal, você está sendo formalmente investigado por apropriação indébita, falsificação de documentos, difamação e desvio de dinheiro. Ela abriu a pasta. Dentro, dezenas de páginas. Registros bancários, e-mails reais, conversas gravadas. Essa aqui, ela apontou para uma transação. É a transferência dos 3 milhões que você roubou da Monteiro Holdings em 2010. Essa outra é o pagamento que você fez para um programador de Singapura, em 2015, para invadir o sistema financeiro da empresa. E essa, ela jogou um CD na mesa. É uma gravação sua, de ontem, confessando para um dos investidores que os documentos contra Roberto Souza eram falsos. Márcio olhou para os homens de terno escuro. Um deles se levantou, tirando um distintivo do bolso. Agente Federal Rodrigo Cunha. Prazer. A armadilha não era só jurídica, era policial. Márcio recuou, tropeçando. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Você tem o direito de ficar calado. O agente respondeu, algemando-o. Porque tudo que você disser pode e vai ser usado contra você. Enquanto era levado para fora, Márcio gritou. Isso não acaba aqui. Eu vou destruir vocês. Vou! A porta se fechou, cortando a ameaça. O silêncio que ficou foi glorioso. Fábio e Vanielle se olharam, e pela primeira vez em semanas, sorriram de verdade. Mariana guardou os documentos. Vão precisar de mim para mais alguma coisa? Fábio estendeu a mão. Obrigado. Por tudo. Ela apertou, firme. Só fazendo o meu trabalho. E ela olhou para Vanielle. Seu pai seria orgulhoso de você. Vanielle sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez eram lágrimas boas. Cassiano estava no palco, vestido de árvore, literalmente coberto de folhas de papel verde e marrom. Ele era na árvore da sabedoria na peça O Pequeno Príncipe. Na plateia, Fábio estava na primeira fileira, filmando com o celular. Ao lado dele, Vanielle segurava um buquê de flores, rindo toda vez que Cassiano esquecia a fala e improvisava algo completamente aleatório. A sabedoria tá nas raízes e também no Wi-Fi, Cassiano gritou, orgulhoso. A plateia explodiu em risos. Fábio abaixou o celular olhando para Vanielle. Obrigado. Ela franziu a testa. Pelo quê? Por isso. Ele gesticulou para o palco, para Cassiano, para o momento. Por me ensinar que existem coisas mais importantes que fechar contratos.
Vaniele sorriu. Você já sabia disso. Só tinha esquecido. Fábio pegou a mão dela. Não como chefe, não como sócio, mas como alguém que se importava. Eu não quero esquecer de novo. Vaniele apertou a mão dele de volta. Então não esquece. A peça terminou. Cassiano correu até eles arrancando as folhas de papel. E aí? Eu fui bom? Fábio o ergueu nos braços. Você foi incrível, campeão. Vaniele entregou o buquê. Melhor árvore que eu já vi na vida. Cassiano abraçou os dois, espremendo as flores no meio. E naquele momento, Fábio percebeu algo. Ele tinha perdido muito na vida. Dinheiro, contratos, reputação. Mas ganhara algo infinitamente mais valioso. Uma família de verdade. A sala estava lotada. Acionistas, investidores, jornalistas. Todos queriam saber o que aconteceria com a empresa depois do escândalo. Fábio subiu ao palco. Ao lado dele, Vaniele. Didi, bom dia, ele começou, a voz firme. Sei que os últimos meses foram turbulentos. Mentiras foram espalhadas. Reputações foram atacadas. E muitos de vocês, com razão, questionaram se valeria a pena continuar investindo na Monteiro & Souza. Ele respirou fundo. Eu poderia ficar aqui e jurar que vai ser tudo perfeito daqui para frente. Mas não vou, porque eu aprendi algo importante. Empresas não são feitas de perfeição. São feitas de pessoas. E pessoas erram. Vaniele deu um passo à frente. Meu pai, Roberto Souza, foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Ele morreu sem limpar seu nome. Mas hoje, ela ergueu um documento. Hoje, o Ministério Público divulgou o arquivamento definitivo das acusações contra ele e um pedido formal de desculpas. Aplausos começaram a ecoar. Vaniele continuou, a voz emocionada. Roberto Souza não era ladrão, era visionário, era honesto. E o legado dele não vai ser lembrado por mentiras. Vai ser lembrado por isso. Ela apontou para o público. Por uma empresa que escolheu fazer o certo, mesmo quando era mais difícil. Fábio voltou ao microfone. A Monteiro & Souza Holdings vai mudar. Vamos investir em treinamento ético. Vamos revisar todos os contratos antigos. E vamos criar um fundo de reparação para qualquer pessoa que tenha sido prejudicada por decisões erradas do passado. Ele olhou diretamente para as câmeras. Porque sucesso sem caráter é só dinheiro vazio. E eu não quero mais construir impérios vazios. A sala ficou em silêncio. Depois, um acionista se levantou. E começou a bater palmas. Outro se levantou. E outro. E outro. Em segundos toda a sala estava de pé, aplaudindo. Fábio e Vaniele se olharam com os olhos marejados. Eles venceram. Não apenas Márcio Esteves, mas a própria escuridão que quase os consumiu. Fábio, Vaniele e Cassiano estava de pé diante do túmulo de Roberto Souza. A lápide agora tinha uma nova inscrição, logo abaixo do nome: Inocentado, lembrado, amado. Cassiano colocou um desenho sobre a pedra. Era Roberto, Vaniele, Fábio e ele mesmo, todos de mãos dadas. Esse é o vovô Roberto? O menino perguntou. Vaniele se ajoelhou ao lado dele. É sim. Ele era legal? Muito legal. Cassiano pensou por um momento. Então ele ia gostar de mim, né? Vaniele sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Ele ia amar você. Fábio colocou a mão no ombro de Vaniele. Ele tá orgulhoso de você. Tenho certeza. Ela olhou para ele. Como você sabe? Porque eu tô orgulhoso. E se eu que estraguei tudo, consigo sentir isso. Imagina ele. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, em paz. Depois, Cassiano puxou a mão de Vaniele. Vani, a gente pode tomar sorvete? Ela riu. Pode, campeão. 2 sorvetes? Fábio revirou os olhos, sorrindo. Tá bom, 2 sorvetes. Cassiano comemorou, pulando. E enquanto caminhavam de volta ao carro, Vaniele olhou para trás uma última vez. Obrigada, pai. Ela sussurrou. Por nunca desistir de mim. Mesmo quando eu desisti de mim. O vento soprou suave, como uma resposta silenciosa. E pela primeira vez desde os 16 anos, Vaniele sentiu que estava, finalmente, em casa. 5 anos depois. Cassiano, agora com 13 anos, estava no palco da escola.
Dessa vez, não como árvore, mas como orador da turma. E por isso, eu quero agradecer as duas pessoas mais importantes da minha vida. Meu pai, que me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. E minha mãe. Ele olhou para Vaniele, que estava na plateia, ao lado de Fábio. Minha mãe. Ele repetiu sorrindo. Que me ensinou que família não é sangue, é escolha. Vaniele não conseguiu segurar as lágrimas. Fábio pegou a mão dela. Ele te chamou de mãe. Ela sorriu, limpando o rosto. Eu ouvi. E aí? Como você se sente? Vaniele olhou para Cassiano, para Fábio, para a vida que construíram juntos, tijolo por tijolo, erro por erro, perdão por perdão. Eu me sinto completa. E naquele momento, numa escola simples de São Paulo, numa tarde comum de dezembro, 3 pessoas que haviam sido destruídas pela escuridão finalmente encontraram a luz. Juntos, se você pudesse escolher entre vingar seu pai ou construir uma família nova, o que você faria? Vingança ou recomeço? Sem hipocrisia, quero a verdade de vocês. Tem gente dizendo que ela deveria ter destruído o Fábio desde o começo, mas eu acredito que ela fez a escolha certa. Escolheu o amor em vez do ódio. Concorda ou discorda? E não vale, depende. Até o próximo vídeo.